Um bom dia, agora eu vou soltar a parábola do Senhor. Um bom dia, bom descanso, bom trabalho para quem está trabalhando, para quem está descansando, bom descanso. E bora para a parábola do Senhor hoje durante o dia, né? Porque a gente tem que soltar uma parábola do... Glória a Deus. Olha a parábola que o Senhor mandou soltar para vocês. Ela é maravilhosa. E ela é grande, mas eu vou soltar para vocês, vai ser agora. Olha, eu vou soltar essa parábola para vocês, mas eu vou soltar essa parábola para vocês, mas eu vou colocar ela nos históricos, tá bom? A parábola inteira, 2 versículos, depois eu solto mais 2, depois eu vou soltar esse vídeo nos históricos e vou soltar as Santas Escrituras, entendeu? Ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o Senhor o quê? O Senhor é a videira. E nós somos o quê? Nós que pregamos o evangelho. As pessoas que falam do reino do Senhor aqui na terra. Nós somos o quê? Nós somos as varas que estamos grudadas nele, ó. Eu sou a videira e meu pai o lavrador. Glória a Deus. Todo a vara em mim que não dá fruto, a tira e lança e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O Senhor, o que o Senhor quer de nós é fruto, muito, muito fruto, entendeu? Vós já estáis limpo pela palavra que vós tenho dito. Você está vendo? Nós se limpamos só nas Santas Escrituras. As Santas Escrituras, elas têm o poder de nos purificar. As Santas Escrituras, elas nos purificam, ó. Por isso que o Senhor diz nas Santas Escrituras, é João 5, versículo 39, o Senhor diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só se tu examinar as Santas Escrituras. Agora, se tu deixar de lado, né, o que é que vai te adiantar? E outra coisa, se tu lê as Santas Escrituras e tu não pôr em prática, também não adianta de nada. Temos que ler, mas temos o que? Que colocar ela em prática. Continuando aqui, ó. Estais em mim e eu em vós. Você está vendo o que está dizendo aqui, ó? Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Com certeza. Assim também vós, se não estiver em mim. Nós, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Nós podemos fazer alguma coisa se o Senhor estiver em nós, entendeu? Entendeu? Se o Senhor estiver em nós, nós podemos fazer, mas se o Senhor não estiver em nós... Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Você está vendo? Glória a Deus. Que está em mim e eu nele. E esse dá muito fruto. Nós só damos bastante fruto se nós o que estivermos no Senhor e o Senhor estiver em nós, entendeu? Porque sem mim nada podeis fazer. Verdade, se o Senhor não estiver no comando, nada nós podemos fazer, nem sair do canto nós saímos. O versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colherei, e os colhe e lança no fogo ardente. Você está vendo? Essas pessoas que não dão fruto na casa do Senhor, se vocês não estão dando fruto, vocês vão ser colhido para ser o que? Lançado no lago de fogo. No lago, não. Para ser jogado na fornalha de fogo, entendeu? Para ser o que? Queimado, né? Tá repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Começa a fazer a obra do Senhor, né? Se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, podereis todo o que quiserdes e vós será feito. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito maravilhoso, né? A gente contar com o Senhor, mas o Senhor, a gente tem pessoas que pede as coisas do Senhor.
pede as coisas do Senhor, mas quando é para fazer alguma coisa pelo reino do céu, as pessoas viram as costas para ele. Eu presto atenção, é muitos pedidos ao Senhor, 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 Senhor. Então, mas o que? Quando o Senhor precisa das pessoas, as pessoas têm mania, têm um modo de virar as costas para ele, mas querem receber. Eu presto atenção que as pessoas querem receber, mas não querem fazer a vontade do Senhor, não querem nem contribuir, nem no reino do Senhor, não querem contribuir. Contribuir o que? Levando a palavra do Senhor abertamente do jeito que é para ser, entendeu? Continuando aqui, para me encerrar. Nisto é glorificado meu Pai, que diz muito, muito fruto. Assim seremos... assim seremos meus discípulos. Nós só somos discípulos do Senhor se nós demos fruto. Se nós pregamos a palavra do Senhor, essas pessoas se arrependerem e se voltarem para o Senhor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e a vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Verdade, só o amor dele. O versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizeste o que eu vos mando. Versículo 14. Então, quantas pessoas não estão pisando em cima das Santas Escrituras e ainda abre a boca e diz que está fazendo a vontade do Senhor, e as pessoas sabem que estão pisando em cima, mas gostam de quê? De continuar. Não se arrepende de maneira nenhuma, entendeu? O 15. Se já não chamei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vós chamado amigo, porque todo quanto ouvirdes do meu Pai, vós tenho feito conhecer. Não me escolhi vós a mim, mas eu vós escolhi a vós. Você está vendo? Nós somos escolhidos por Ele. Nós não escolhemos o Senhor. O Senhor que nos escolheu. Por que não damos essa honra ao Senhor, né? De nós o que? Permanecer na vontade do Senhor, né? Continuando aqui, o último versículo. Já vós não chamei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vós chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vós tenho feito conhecer. Não, último versículo, não, tem 2. Não me escolhi vós a mim, mas eu vós escolhi a vós, e vós nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu meu nome perdiz ao Pai, ele vós lo concederá. Isto vós mando que vós ameis uns aos outros. Você está vendo? Pra gente ser, para nossas orações serem ouvidas pelo Senhor, nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros e mais algo. Amar, e nós temos o quê?
que fazer tudo que está escrito, que o Senhor mandou, é mandamento. Nós amamos aos outros e é mandamento. Nós não pisamos em cima das Santas Escrituras. Nós obedecer tudo que o Pai nos diz nas Santas Escrituras, entendeu? Esse é o mandamento que Ele nos deu e que eu vou encerrar para vocês, entendeu? Foi João o quê? Deixa eu ler para vocês. Foi João 15, eu li essa parábola inteira para vocês, entendeu? Por que eu li essa parábola inteira? Porque o Senhor está dizendo que nós temos que, o Senhor disse que nós temos que nos amarmos aos outros. E o quê? E o Senhor disse isso por quê? Porque no livro do Apocalipse a gente sabe que o amor de muitos é esfriar. Por isso que o Senhor mandou nós amar uns aos outros. Para que o quê? Para que quando o Senhor veja, quando o Senhor vir, não pega essa desunião que tem nos tempos. Uma desunião medida nos tempos católicos, uma desunião medida nos tempos evangélicos. Eles ficam até falando sobre a congregação fulano, congregação ciclana, como se lá no céu fosse ter um canto só para a congregação dele, outro canto para a congregação de outro, ou então como tivesse um canto também só para os católicos. Não existe isso não. Lá no céu é todo mundo junto. Por que as pessoas, o povo católico, ou o povo evangélico, e o povo evangélico é cheio de separação, é cheio de templo. O povo evangélico ele é cheio de templo, é templo aqui, templo acolá. Lugar de se unir, pelo menos só 2 templos, não, faz um horror de templo, e o quê? Fica com várias placas de congregação. Se o quê? Se vão ser todo mundo junto. Vão ser todos juntos. Lá no céu não existe separação, não. O Senhor diz, as ovelhas entram para o curral. É um curral, o curral, porque está escrito, eu estou falando do jeito que está escrito. O curral, o quê? É o aprisco. Pronto, eu vou mudar o nome. O aprisco é só um só. O aprisco é só um só. As ovelhas, o rebanho todinho no aprisco, entendeu? Lá não vai dizer, para canto fulano, para canto... Não, lá no céu não cabe essa desunião que o ser humano faz aqui na face da terra. Não. Vocês com desunião, vocês não vão entrar, vocês não vão chegar nem conhecer o Senhor, entendeu? Se conhecer o Senhor, vai ser para pagar um alto preço, entendeu? Por quê? Porque vocês botam desunião dentro dos templos dele, vocês botam desunião dentro do templo católico, botam desunião dentro do templo evangélico, vocês estão fazendo divisão, o Senhor não se agrada disso. O Senhor veio para trazer divisão, ou o Senhor veio para juntar todas as ovelhas no aprisco. Ele disse que até as ovelhas que não são daquele aprisco, ele vai trazer para colocar dentro daquele aprisco que ele fez. Por que essa desunião? Por que essa confusão? O povo católico, eles são o quê? Cheio de idolatria. Mas eu chamo vocês, por que eu chamo vocês ao arrependimento? Ao arrependimento e a renúncia. Renunciar, vocês têm que renunciar a tudo. Não é só as idolatrias que vocês têm que renunciar, não. É tudo vocês têm que renunciar. Vocês têm que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim vocês subirão com ele no dia do arrebatamento. O povo evangélico tem que haver renúncia. Haver renúncia de tudo mesmo, de tudo. Da maneira de se comportar, da vaidade. É renúncia de tudo. Amar mais as coisas do mundo do que as coisas celestiais. Tem que ter renúncia. Se não tiver renúncia, é impossível o templo católico e o templo evangélico eles se salvarem. Sem renúncia, não vou renunciar. Então, vão ser deixados para trás. Por quê? Porque não querem renunciar. Entendeu? Tem que ter o que? Renúncia no templo católico, tem que ter renúncia no templo evangélico, porque vocês não estão conforme às Santas Escrituras. Vocês estão conforme à vontade dos homens, vocês estão conforme à vontade dos padres, vocês estão conforme à vontade dos pastores. Os pastores e os padres não estão nem aí para vocês, entendeu? Porque eles não estão, para falar a verdade, eles não estão nem com a própria alma deles, da condenação da alma, porque a condenação da alma dos padres, eles estão condenadas, porque eles conhecem as Santas Escrituras. Eu conheço as Santas Escrituras. Se eu pisar por cima, eu tô me condenando a viver num canto terrível, entendeu? Agora, se eu conheço essas escrituras, se eu apoio ela em prática, eu não piso, ainda chamo as outras pessoas para não pisar em cima, eu tô indo no caminho certo. O caminho é aqui, o caminho é esse. Agora, as pessoas gostam de fazer o quê? Gostam de ir pelos ensinamentos dos homens. Mesmo essas pessoas estão pregando a palavra de Deus. Sim, estão pregando a palavra de Deus, mas elas estão pisando por cima. Preste atenção ao que eu vou dizer. No tempo evangélico, não é para ter idolatria ao dinheiro. Eles têm idolatria ao dinheiro. No tempo evangélico, não é para ter vaidade. Eles têm vaidade. O rostinho das irmãs, tudo o quê? Tudo lançado com as coisas que o maligno ofereceu. Que é o quê? Toda cheia de maquiagem. O tempo católico cheio de idolatria. E também as mesmas coisas. Entendeu? Diferente porque um adora imagem de escultura e o outro adora o quê? E o outro adora o dinheiro. Entendeu?
mas são a mesma coisa, entendeu? Por isso que eu digo, tem que ter renúncia. Aceitou o Senhor, confessou o Senhor como aceitou o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por ti, acolheu a salvação que Cristo te concedeu, confessou com a boca, acolheu, pois então, se tu acolheu o sacrifício que Cristo fez por ti, é só renúncia. O que o Senhor nos pede é só renúncia. Renunciou, com certeza é garantida a tua salvação. Sem renúncia é impossível vocês verem o reino do céu. É impossível se vocês não nascerem de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai não. Não vai para o reino do céu não. Tem que ter renúncia. Tem que ter o quê? Arrependimento verdadeiro. Como é que uma pessoa se arrepende de algo mal que ela faz e ela continua praticando? Você acha que teve arrependimento? Vou fazer uma comparação aqui. Deus o livre, sangue de Jesus tem poder. Eu pego muitos pássaros e coloco dentro de uma gaiola. Eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como suficiente Salvador da minha vida. E glória a Deus, agradeço muito a salvação que Ele me concedeu. Eu confessei o Senhor como suficiente Salvador da minha vida. Aí eu pego, né? Quando eu aceitei o Senhor, era para mim ter deixado de pegar os pássaros dele e colocar tudo na gaiola. Era para mim fazer, era para me soltar. Eles são livres. O Senhor fez eles no ar, entendeu? O Senhor colocou ele para estar no ar. Se eu pego ele e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, eu aceitei o Senhor e continuo pegando os pássaros e me prendendo tudo dentro de uma gaiola. Eu tô dando um exemplo, mas não faço essas arrumações. Eu tô dando um exemplo, uma simbologia, entendeu? Se eu faço isso, eu aceitei o Senhor e eu continuo fazendo essas coisas, então eu não aceitei, eu não renunciei. Eu aceitei o Senhor, mas eu não renunciei. Então, pois, quando o Senhor vir, pode ter certeza que eu vou ser deixada para trás, ou então vou ser tirada para pagar um alto preço, entendeu? Mas isso jamais está repreendido. Eu aceitei o Senhor, eu deixei tudo lá na cruz do Calvário. Nada daquilo que era o meu passado não me pertence mais. A minha vida é nova a partir do momento que eu aceitei o Senhor. Nova vida, nova pessoa em Cristo Jesus. Aquela vida passada, ela morreu, acabou-se, não existe, nunca mais ela vai ser ressuscitada, ela vai ser jogada lá na cruz do Calvário e de lá nunca mais ninguém pode tirar nada. Que quando você aceita Jesus, que vocês renunciam o mundo, se vocês tirarem alguma coisa que vocês colocaram lá na cruz do Calvário, vocês tirarem e vocês começarem a colocar em cima de ti, só vai te colocar para trás. Agora, quando tu aceita o Senhor, que tu permanece com o Senhor, vai ter certeza. O inimigo vai colocar sim. Que o inimigo coloca é o quê? Como o Senhor mesmo disse, que no mundo nós teremos aflição. Ele vai colocar. Mas o quê? Nós não passaremos só, não. Tem o quê? Tem um leão da tribo de Judá que passa mais nós. Entendeu? A gente nunca passa o quê? Tribulações só. Tem o quê? Tem um rei dos reis mais a gente, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, aceitou o Senhor, tem que ter renúncia. Renúncia de tudo. Eu aceitei o Senhor, mas eu permaneço fazendo as mesmas coisas que antigamente. Então, aceitei o Senhor, mas eu tô tendo o quê? Idolatria. Eu aceitei o Senhor, mas eu tô usando vaidade. Eu tô me maquiando, tô fazendo essas coisas. Então, tu aceitou o Senhor, mas tu não renunciou. E o Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Não renunciou? Pois então, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Sem renúncia é impossível. É impossível vocês se salvarem. É impossível vocês virem até o Senhor. É o versículo que tem dizendo. Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreu 12, o versículo 14 está dizendo isso. Hebreu 12, o versículo 14 está falando sobre isso. Lê para vocês verem. O Senhor diz que sem santificação ninguém vai ver Ele, não. E sem união, que é, como eu falei nessa parábola, é sem amor. Sem amor para com o próximo, não, nem fique pensando que vocês vão ver Ele, que vocês não vão ver Ele, não. É o que está escrito. E eu creio, eu acredito. Agora, se vocês não acreditam e preferem ignorar, pisar, correr, não. Todas as palavras das Santas Escrituras, para mim, todas elas, não tirei uma, todas elas são fiéis e verdadeiras. Se alguém mudou, ou se aumentou, ou se diminuiu, eles vão arcar com o Senhor, entendeu? Se tiver aumentado, então tiver diminuído das Santas Escrituras. Eles vão prestar conta com o Altíssimo e a sentença dele vai ser pior do que as que está escrita nesse livro. É o que está escrito no livro. Se vocês tiverem tirado alguma coisinha, então se você tiver acrescentado, vocês podem ter certeza que vai ser pior a sentença dessas pessoas, entendeu? Por quê? Porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. O Senhor disse, passa o céu, passa a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Ele nos deu garantia que tudo que está escrito nas Santas Escrituras vai se cumprir.
tanto para a condenação, como para o que? Para a transformação, como o que? Como para a nossa salvação. Todo vai se cumprir. Fui. Eu vou beber mais um pouquinho d'água.